Gilvão Santos Produções. Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e este vídeo é de poder falar do amor de Deus. O propósito é de falar das grandezas que Deus tem feito em nossas vidas, falar das maravilhas do Senhor, falar que como que esse Deus tão lindo, tão maravilhoso cuida de cada um de nós de uma forma tremenda e de uma forma sobrenatural. Nós falhos, nós pecador, nós errante, mas esse Deus lindo tem dado o seu Filho único, unigênito, para salvar as nossas vidas. Jesus morreu ali na cruz do Calvário para dar vida para nós e vida com abundância. Então nós estamos aqui para podermos nos alegrar na presença do Senhor. Amém? Então eu quero estar meditando com você na palavra do Senhor, em Isaías capítulo 61, versículo de número 10. E este versículo fala sobre as vestimentas da salvação. Vestimenta da salvação. Diz assim o versículo de número 10, Isaías capítulo 61, versículo de número 10. Nós estaremos meditando nesta palavra. Vamos entender como que esse Deus tão lindo tem feito tantas maravilhas em nossas vidas. A Bíblia diz assim, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. O que eu acho mais interessante aqui é que a parte A deste versículo, o profeta Isaías, o homem de Deus escolhido para uma grande obra, ele começa iniciando esse versículo dizendo, regozijar-me-ei muito no Senhor. Ele está dizendo, eu me alegrei muito no Senhor. Eu vou me alegrar muito na presença do Senhor. Por que Isaías iria se alegrar na presença do Senhor? Aí ele começa a dizer, a minha alma se alegra no meu Deus, porque ele me vestiu de vestes de salvação. Outrora nós éramos pecadores, outrora nós não seríamos alcançados de maneira nenhuma pela nossa salvação, se não fosse por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que ele morreu ali na cruz do Calvário para dar a vida por nós. E agora quando Isaías começa a relatar, dizer o porquê que ele estava se alegrando no Senhor, ele começa a dizer, olha, eu me alegro no Senhor, porque ele me vestiu com vestes de salvação. Então ele começa a dizer que ele foi alcançado pela salvação que veio da parte de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E aí ele começa a continuar a relatar no versículo, ele me cobriu com manto de justiça, como um noivo se adorna com atavios, e como a noiva se enfeita com as suas joias. Isaías está dizendo, olha, o Senhor ele me enfeitou, o Senhor me cobriu de beleza. Outrora não tinha beleza, não tinha vestimenta bonita, hoje o Senhor me cobriu com vestes de salvação. Então eu acho muito interessante este versículo, é porque Isaías está mostrando a alegria que ele tinha no coração. E nesse versículo ele está dizendo, eu regozijar-me-ei muito no Senhor. A Bíblia diz, meus amados, que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder. É esse um dos motivos que nós nos alegramos, porque outrora nós éramos pecadores, e hoje nós fomos alcançados pela graça de Deus. Timóteo fala isso, ou Tito fala isso, me corrigindo aqui o erro. Tito 2,11 ele fala, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação aos homens. Tito está dizendo, porque a graça de Deus se há manifestado. Quando que essa graça se manifestou? Porque esta mesma graça, ele fala, eu mesmo sendo Deus, em Filipenses capítulo 2, Paulo fala, Tito fala, porque a graça de Deus se há manifestado.
Quando fala que há manifestada, é porque a graça já existia, então ela foi manifestada para trazer salvação aos homens. Aí o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 2, verso 11 em diante. Ele mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a sua forma divina, se fez carne e habitou entre nós. Então Tito 2,11 está dizendo, porque a graça de Deus se há manifestado. Aí Paulo está dizendo, quando que esta graça se manifestou? Aí Paulo está dizendo, porque ainda antes que houvesse dia, ele já existia antes que houvesse dia, antes que o mundo existisse, Jesus já existia. Só que agora ele se manifesta para trazer salvação aos homens em Filipenses no capítulo 2. Ele mesmo sendo Deus não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou a sua forma divina. Aniquilar, a palavra aniquilar-se no hebraico significa esvaziou-se de sua forma divina. Se fez carne e habitou entre nós. Aí, como que ele se fez carne? Quem é que revela ele como carne? Em João, no capítulo 1, a Bíblia diz, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Então João está dizendo que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. Aí se resume a palavra de Tito 2,11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação aos homens. Deixa que essa graça de Deus se revele na sua vida. Deixa que essa graça de Deus se envolva contigo e que essa graça possa trazer salvação para a sua vida. Porque através dessa salvação, aí se cumpre o que o profeta Isaías fala. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque ele me vestiu de vestimentas de salvação. Então você foi revertido por Cristo. Cristo, ele se revestiu dentro de você. E é Paulo que fala isso. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. É morada do Espírito Santo. Jesus, ele está dentro de você. O Espírito Santo, ele está dentro de você. Como que você me prova que o Espírito Santo está dentro de mim? A Bíblia diz em Gênesis, quando Deus fez o homem, Adão, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Aí o corpo já estava formado, só que faltava algo para morar dentro daquele corpo. Aí a Bíblia diz que Deus soprou dentro das narinas de Adão fôlego de vida. E Adão se tornou alma vivente. Até então Adão não era alma vivente. Só que quando Deus sopra dentro das narinas de Adão o fôlego de vida, Adão se torna alma vivente. Então o próprio Deus, através do sopro, foi morar dentro de Adão. E se nós somos descendência de Adão, Deus está dentro de você. Você é o veículo de Deus na terra. Se você for falar sobre o DNA divino, né? Uma mensagem linda, maravilhosa. Essa mensagem do pastor Marcos Feliciano, quando ele prega nos Gideões Missionários, ele prega sobre o DNA divino, ele prega que Deus está dentro de você. Então você é o veículo de Deus na terra. Amém? Você é o veículo de Deus na terra. Aonde você for, Deus está contigo. Aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor colocará junto com você. Amém? Então se alegre no Senhor. Se alegre muito no Senhor. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando em nome de Jesus. Estamos juntos aí.